Tá, o que seria importante a gente lembrar da peste negra? Então, condições sanitárias, governo não dando nenhuma ajuda para essa população, medicina precária, igreja interferindo em estudos, pessoas achando que era penitência, fome, e era isso aí. Tá. A gripe espanhola, então, foi uma gripe chamada da gripe mais mortal do século XX. Ela é do vírus influenza, ou seja, H1N1. E aí a contaminação dela é muito de gripe, né? Espirro, tosse, então as pessoas tossiam, espirravam e milhões de partículas virais se espalham, né? 1918 a 1920, então anotem, 1918 e 1920. A origem dela é no Kansas, Estados Unidos. Região rural, base militar, aqui a gente tem que lembrar, 1918, Primeira Guerra Mundial está no seu fim, obviamente, mas existia, né? Tá? E aqui foi o primeiro lugar, então, que se detectou a gripe espanhola, um soldado que morreu, né? Cozinheiro do exército, aliás. O que mais? Também tem outra teoria de que surgiu na França, uma base britânica no Canal da Mancha, onde tinha 5 mil pessoas, a população, mas como é uma base militar, chegou a ter 80 mil pessoas circulando ali, né? Então, pequenos espaços, poucas condições de higiene, proliferou muito rápido o vírus da gripe espanhola. A Primeira Guerra ela foi decisiva, né, para a disseminação da doença, né? Então, lotação de quartel, desnutrição, aqui a fome era muito grande. E por quê? Porque o seu país ele estava mais preocupado em alimentar os quartéis para a guerra do que a própria população, né? Então, a maioria das coisas que era produzida no país ia então para alimentar os soldados que estavam na guerra e a população extremamente desnutrida, né? Por que chama... Tá, eu falei que ela começou nos Estados Unidos ou que ela começou na França, né? Mas o nome é gripe espanhola. Por quê? Ela é chamada de gripe espanhola porque a Espanha era um dos únicos países que não estava participando da Primeira Guerra Mundial, era um país totalmente neutro, e era um país que não estava censurando as informações da pandemia, né? Então, ou seja, os outros países queriam mascarar o número de mortos, e morreu muita gente. Em gripe espanhola, 1/4 da população mundial, vocês têm ideia do que é isso? 1/4 da população. Não, né? Nem eu. Enfim. Então, a Espanha era então era ela que noticiava, né? Então, foi chamada de gripe espanhola porque era uma coisa que a Espanha estava escancarando para o mundo e mostrando as coisas, né? Aqui a gente vai ter um dado meio estranho, mas totalmente compreensível: 20 a 100 milhões de pessoas morreram. Então, 20 milhões a 100 milhões de pessoas morreram. A gente não tem dados específicos, porque morria tanta gente por dia, mas tanta gente por dia, que os serviços funerários não davam conta, inclusive as próprias pessoas que trabalhavam na funerária morriam, né? Então, não tinha gente para substituir. As pessoas eram enterradas, tipo, com retroescavadeira, assim, então, né? Joga todo mundo ali, enterra todo mundo, vala comum, né? O governo não dava conta, né? No Brasil, então, a gente tem 35 mil mortos, né? Pensar em relação hoje, né? Pensem bem. Pode parecer pouco, né? Mas só no Rio de Janeiro, 2/3 da população adoeceu. 2/3. Em 1918, em setembro, um navio inglês veio de Lisboa. A gente tem essa data, né, de que foi o primeiro surto de contaminação
da gripe espanhola, um navio veio de Lisboa e desembarcou em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, desembarcou pessoas contaminadas, né? E brasileiros também que estavam na Primeira Guerra Mundial voltaram e contaminaram a população brasileira, né? Carlos Chagas, então, aqui no Brasil, ele propôs que se fizesse quarentena, né? Então, foi uma das primeiras soluções, né? Quarentena de navio, então não entra mais navio. Hospitais, então se começou a se criar muitos hospitais, fechamento de escola, então aqui a gente vai ter fechamento de escola, paralisação do futebol também, então não existe mais aglomeração, se evitou qualquer tipo de aglomeração. Vocês sabiam que foi criada uma lei para aprovar todos os alunos nesse ano de 1918 por conta da pandemia, então nenhum aluno podia ser reprovado por conta disso, né? Foi um decreto, né? Bem interessante. Teve um evento na Filadélfia que reuniu 200 mil pessoas. Uma semana depois, 5 mil daquelas pessoas tinham morrido. Então, vocês pensem, uma aglomeração de 200 mil pessoas num evento, uma semana depois, 5 mil já tinham morrido, né? O decreto que foi feito aqui, que nenhum aluno reprovaria nas escolas, porque as escolas permaneceram fechadas, foi com o presidente Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves foi um dos nossos presidentes que morreu de gripe espanhola, né? Max Weber, grande filósofo, também morreu por conta. A gente vai ter uma série de famosos aí que morreram por conta da gripe espanhola, né? Então, logo depois a gente vai ter pesquisadores, cientistas e economistas. Eles fizeram um estudo que países que fizeram a quarentena e adotaram medidas de isolamento durante a gripe espanhola, elas tiveram menos mortes. E quando voltou, se amenizou a gripe espanhola, quando voltaram as atividades, elas voltaram muito mais rápido à sua economia e do que aqueles que não fizeram nada, que o Estado não criou nenhuma medida social, né? Então, claro, eu tô falando nisso, era um cenário totalmente diferente, né? A economia era outra também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. É isso, então, eu acredito que essas duas pandemias sejam bem importantes, assim, vocês entenderem, e até para comparar com a nossa de hoje, né? Então é isso, beijos.